Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: o pequenino rebanho. Meta de hoje: leitura das páginas 75 a 77. O pequenino rebanho. O Senhor está preparando um grupo de vencedores com quem Ele irá contar em sua segunda vinda. Esse grupo é composto por aqueles que deixam tudo para segui-lo e se encontram em estado de vigilância hoje. Estes não são cristãos especiais, tampouco possuem habilidades extraordinárias, apenas decidiram cooperar com o Senhor e viver para Ele. Neste capítulo, veremos sobre este grupo de cristãos que, apesar de não possuir grande força ou notoriedade, é fiel ao que Deus lhe confiou. A Igreja em Filadélfia. Hoje, em todo o mundo, existem muitos que creram em Jesus e são membros de seu corpo, a Igreja. Porém, a grande maioria está desapercebida ou simplesmente ocupada com seus afazeres e com as coisas que o mundo oferece. Mas Deus busca aqueles que se encontram no mesmo estado da Igreja em Filadélfia, descrita em Apocalipse, os quais, embora sejam um pequeno número e não tenham grande poder econômico ou político, permanecem fiéis à sua palavra. Apocalipse capítulo 3, versículos do 7 ao 13. Não busquemos ser poderosos neste mundo, pois quando a Igreja cresce de maneira anormal e ganha força econômica e política, fica deformada espiritualmente. Por exemplo, quando um grupo de cristãos se torna politicamente forte, muitos candidatos se aproximam para pedir votos. Não podemos cair nessa armadilha. Outra situação ocorre quando há um acréscimo econômico exagerado. Isso gera disputa por cargos e ambição entre os líderes. Devemos livrar-nos desse tipo de situação e arcar com nossas próprias despesas. Assim, manteremos a pureza e a condição da Igreja em Filadélfia. O Evangelho de Lucas traz um retrato da Igreja em Filadélfia. Não temais o pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Nesse versículo vemos que, embora a palavra tenha que ser levada a todos e todos que a recebem tenham a oportunidade de ser vencedores, Deus estará atento, sobretudo, ao pequenino rebanho. Esse pequeno rebanho corresponde àqueles que estão na mesma condição da Igreja em Filadélfia. Em seu livro A História da Igreja, Andrew Miller, 2017, fala sobre as 7 igrejas descritas em Apocalipse. Veja o que ele escreveu sobre a Igreja em Filadélfia. A Igreja em Filadélfia apresenta um remanescente fraco, porém fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. O que os caracterizava era o fato de guardarem a palavra da paciência de Cristo e de não negarem seu nome. A condição deles não era marcada por qualquer exibição de poder, nem de coisa alguma grande externamente, mas de uma próxima, íntima e pessoal comunhão com o Senhor. Ele está no meio deles como o santo e o verdadeiro, e é representado como sendo o dono da casa. Ele possui a chave de Davi. Os tesouros da palavra profética estão disponíveis para aqueles que estão dentro. Eles estão também desfrutando de sua paciência e na expectativa de sua vinda. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Período especialmente a partir da primeira parte do século XIX. No mundo existe uma igreja que representa apenas a aparência do reino dos céus. Uma igreja numerosa, com milhões de membros, que tem força econômica e política. Mas a Igreja em Filadélfia representa o fraco remanescente que é fiel à palavra e ao nome do Senhor Jesus. O autor destaca que a principal característica desse pequeno grupo é guardar a palavra da paciência de Cristo e não negar seu nome. Guardar a palavra da paciência ou da perseverança significa que, por meio da comunhão dos sofrimentos de Jesus, entraremos no reino. Muitos dizem o contrário,
mas precisamos guardar a palavra da perseverança e não negar o nome do Senhor. Uma prática que reflete o princípio de não negar o nome do Senhor é invocar seu nome. Desde os anos 60, quando aprendemos a invocar esse maravilhoso nome, temos perseverado nessa prática. Além disso, como a igreja em Filadélfia, temos pouca força. A característica principal da igreja, assim como André Miller descreveu, é estar conectada com o Senhor por meio de uma comunhão íntima e pessoal. O Senhor exige isso de nós. Ademais, reconhecemos que Ele é o gerente, é o administrador da sua casa, a igreja. Ele possui a chave de Davi, ou seja, o Senhor sabe para quem Ele irá abrir e para quem irá fechar as portas do reino. Nosso Senhor Jesus é o Rei e está abrindo a porta do reino para você e para mim. Vamos aproveitar e entrar. Não perca mais tempo. Não hesite. André Miller também afirmou que os tesouros do falar profético de Deus foram destrancados e disponibilizados para a igreja em Filadélfia. Por sua misericórdia, hoje o Senhor tem revelado sua palavra a nós ricamente. Não somos merecedores de uma atenção tão generosa do Senhor por nós. Não somos melhores que os outros, mas obtivemos o privilégio de receber a palavra profética porque o Senhor quer contar conosco no final dos tempos. O Senhor precisa da cooperação da igreja para encerrar esta era. Por isso Ele disponibilizou a palavra profética a nós. Não podemos considerá-la uma palavra comum, mas reconhecer seu valor e praticá-la. O apóstolo Paulo, próximo do momento de sua partida, disse a Timóteo que havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Ele sabia que a coroa da justiça lhe estava preparada, e não somente a ele, mas também a todos os que o amam, a vinda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículos do 6 ao 8. Talvez não tenhamos chegado ao estágio de Paulo em relação à maturidade espiritual e ao serviço a Deus. Contudo, se amarmos a vinda do Senhor, poderemos alcançar o reino.